Olá, turma! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as cidades do ouro. E uma forma interessante de abordar este assunto é mencionar os patrimônios históricos e culturais. Então vamos trazer para a conversa Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Nasceu em 1730 em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Aprendeu com o pai a arte de entalhar e esculpir. Foi responsável pela execução de importantes obras de arte que hoje podem ser vistas em várias igrejas como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Por volta dos 47 anos de idade, contraiu uma doença que pouco a pouco deformou seu corpo. Por isso, passou a ser conhecido como Aleijadinho. A maioria de seus trabalhos encontra-se nas cidades históricas do estado de Minas Gerais, como a de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Essas cidades já foram vilas muito ricas. Além do cultivo da cana e a produção do açúcar, outra atividade econômica contribuiu para a formação de novas vilas no Brasil: a mineração. Por volta de 1700, foram descobertas minas de ouro e de pedras preciosas no território do atual estado de Minas Gerais. A notícia se espalhou e muitas pessoas de outras áreas do Brasil, até de Portugal, foram para lá. Havia poucas casas nos primeiros povoados. Depois, eles foram crescendo até se tornarem vilas. Ali viviam pessoas com as mais variadas profissões: pedreiros, comerciantes, pintores, alfaiates, músicos, entre outros. O trabalho nas minas geralmente eram realizados por africanos escravizados. Alguns anos mais tarde, foram descobertas minas na região dos atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia. Então, outras vilas se formaram também nesses locais. As principais vilas da região das Minas foram Vila Rica, atual Ouro Preto, Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Vila Real, atual Sabará, Santo José del Rei, atual Tiradentes, Arraial do Tijuco, atual Diamantina, e a Vila do Príncipe, atual Cerro. Em geral, nessas vilas, o calçamento das ruas era feito de pedras e havia casas, chafarizes e muitas igrejas. A maioria das igrejas era decorada com ouro, madeiras nobres e obras de artistas. Casas mais modestas eram compostas de uma porta frontal e duas janelas, enquanto os sobrados destinavam-se a moradias de famílias ricas. Na região das minas, a maior parte dos moradores dedicavam-se à exploração de ouro e de pedras preciosas. Poucas pessoas cultivavam alimentos e criavam animais para abastecer as vilas, pois a atividade mineradora era mais lucrativa. Muitos produtos que os moradores necessitavam eram trazidos por tropeiros, grupos de comerciantes que conduziam gados e tropas de mulas ou de burros, transportando mercadorias como ferro, trigo, sal, azeite, algodão, açúcar e remédios. As tropas tinham de 20 a 50 mulas ou burros e percorriam em estradas de terra estreitas. Muitos dos lugares onde os tropeiros descansavam deram origem a cidades. Sorocaba, no estado de São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná, são alguns exemplos. Surgiram cidades também em Minas Gerais e Goiás. Por volta de 1760, a mineração começou a diminuir em razão do esgotamento das minas. Atualmente, a maioria dos municípios localizados na antiga região das minas não vivem mais do ouro. No entanto, as ruas estreitas, igrejas ricamente decoradas, os grandes casarões, as casas com janelas e portas coloridas preservam parte desse período. As antigas vilas tornam-se cidades turísticas. Como você viu, hoje a mineração não é mais a principal atividade econômica em Minas Gerais. O artesanato desenvolvido pelas artesãs do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, é um exemplo disso. Formada por 75 municípios, a região passa por secas frequentes. No passado, muitos homens do local, em busca de melhores condições de vida, iam trabalhar em lugares distantes e não voltavam para suas famílias.
As mulheres da região ficaram conhecidas como viúvas da seca. Enfrentaram a situação utilizando seus conhecimentos na produção de objetos de cerâmica, como vasos e pratos. No início, as peças eram trocadas por alimentos e só depois começaram a ser vendidas. E isso garantiu o sustento das famílias e a melhora da situação econômica da comunidade. Com o tempo, as artesãs também passaram a confeccionar objetos de decoração e bonecas, que são as peças mais famosas. A partir de 1970, elas começaram a se organizar em grupos e associações para compartilhar seus conhecimentos e comercializar as peças. Hoje, o Vale do Jequitinhonha é conhecido por sua riqueza cultural e suas feiras de artesanato atraem centenas de turistas.